Você acha que conhece a ironia do destino. Você acha que sabe o que é a vingança perfeita até o dia em que os seus próprios pais te jogam na rua no meio da noite como se você fosse um saco de lixo que apodreceu na cozinha, só para você voltar alguns anos depois, entrar pela porta da frente, sentar no sofá deles, e avisar com a voz mais fria do mundo que agora você é o único dono do imóvel, e que o aluguel deles acabou de triplicar. A vida tem um senso de humor incrivelmente sombrio, e o karma nunca falha quando você sabe construir o seu império em absoluto silêncio. Eu cresci em uma casa que cheirava a desinfetante barato e a expectativas impossíveis. Uma casa onde o amor não era um sentimento incondicional, mas sim uma moeda de troca muito cruel, e a cotação estava sempre implacavelmente contra mim. Desde muito cedo, o meu papel naquela família disfuncional foi definido com uma clareza cortante. Eu era o burro de carga, a máquina de resolver problemas, enquanto meu irmão mais velho, o Marcos, era o príncipe intocável que não podia ser incomodado com as realidades duras e feias do mundo. A dinâmica era doentia e exaustiva. Se o Marcos arrumasse uma briga na escola e quebrasse uma janela, os meus pais diziam que ele era apenas um menino expressando a sua criatividade reprimida, e pagavam um concerto com um sorriso no rosto. Se eu tirasse um 9,5 em matemática, eles olhavam para o boletim com desprezo e perguntavam onde estava o meio ponto que faltava. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, empacotando compras num supermercado de bairro onde o ar-condicionado nunca funcionava. As minhas mãos viviam rachadas por causa das caixas de papelão ásperas. Os meus tênis tinham buracos nas solas que eu cobria com fita adesiva preta para a água da chuva não entrar. Tudo isso porque os meus pais exigiam que eu pagasse pelas minhas próprias roupas e pela minha própria comida extra, alegando que isso construiria o meu caráter. Mas, no aniversário de 18 anos do Marcos, eles misteriosamente conseguiram aprovar um financiamento com juros absurdos para dar a ele um carro esportivo 0 km, embrulhado com um laço vermelho gigante na nossa garagem. Eu lembro de olhar para aquele laço vermelho através da janela do meu quarto minúsculo, sentindo um nó na garganta, e acreditando, na minha inocência estúpida, que se eu apenas trabalhasse mais, se eu apenas fosse mais útil, um dia eles olhariam para mim com aquele mesmo brilho de orgulho nos olhos. Mas a ilusão é uma venda que nós mesmos amarramos no rosto para não ver a feiura de quem amamos. E o primeiro sinal de que eu estava vivendo com monstros disfarçados de família aconteceu quando eu tinha 20 anos. Eu estava guardando cada moeda suada do meu salário de atendente para comprar um notebook bom. Eu precisava desesperadamente daquele computador para os meus trabalhos da faculdade, porque o velho computador da família ficava no quarto do Marcos, e ele trancava a porta para jogar videogame a noite inteira. Eu guardava o dinheiro em um envelope pardo, escondido no fundo da gaveta de meias. Eram $1.500 suados. Meses de humilhação lidando com clientes mal educados e limpando o chão sujo. Um dia, eu cheguei em casa exausto, pronto para finalmente ir à loja comprar o meu notebook, e o envelope estava completamente vazio. O meu coração despencou para o estômago. Eu corri até a sala, pálido, com o envelope amassado nas mãos trêmulas. Os meus pais estavam tomando café, e o Marcos estava jogado no sofá mexendo no celular. Quando eu perguntei sobre o meu dinheiro, com a voz embargada e lágrimas de pânico nos olhos, a minha mãe nem sequer piscou. Ela tomou um gole de café, olhou para mim com uma frieza que me congelou a espinha e disse calmamente que o Marcos tinha feito uma dívida alta no cartão de crédito com festas e roupas de marca, e que os juros estavam engolindo o limite dele. Ela disse que pegou o meu dinheiro para limpar o nome do meu irmão, porque família serve para ajudar nos momentos de crise, e que um computador novo para mim era um luxo egoísta e desnecessário. Eu chorei de raiva, gritei que aquilo era roubo, e o meu pai se levantou, bateu na mesa com violência e me mandou calar a boca. Ele disse que enquanto eu vivesse sob o teto dele, o meu dinheiro era o dinheiro dele. Eu abaixei a cabeça, engoli o choro até a minha garganta sangrar por dentro, e perdoei. Eu continuei fazendo os meus trabalhos da faculdade na biblioteca pública, digitando até os meus dedos doerem, porque a minha carência afetiva era tão grande que eu preferia ser roubado a ser abandonado por eles. Mas o destino tem os seus próprios planos, e o fundo do poço sempre tem um alçapão. O dia da traição definitiva chegou numa quinta-feira chuvosa e sombria. Eu estava com 22 anos, trabalhando quase 12 horas por dia, estudando à noite, e pagando praticamente metade das contas daquela casa só para não ouvir os insultos da minha mãe. Naquela noite específica, nós estávamos jantando. O silêncio na mesa era opressivo. O prato na minha frente tinha um bolo de carne ressecado que cheirava a óleo velho e gosto de papelão. Eu estava exausto. A minha mente estava à beira de um colapso de tanto estresse, e eu, ingenuamente, resolvi abrir o meu coração para eles. Eu soltei o garfo, olhei para o meu pai e disse, com a voz baixa e cansada, que eu estava pensando em trancar a faculdade de administração para focar na minha verdadeira paixão,
a programação de sistemas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dava para ouvir o barulho da chuva fina batendo no vidro da janela. O rosto do meu pai ficou vermelho em questão de segundos. As veias do pescoço dele saltaram. Ele jogou o guardanapo no prato e começou a gritar. Gritou que eu era um fracasso crônico, que eu era uma decepção desde o dia em que nasci, que o Marcos já estava prestes a ser promovido na empresa fantasma em que trabalhava, enquanto eu queria jogar a minha vida no lixo para ficar brincando no computador. A minha mãe entrou no coro, com os olhos faiscando de desprezo. Ela apontou o dedo na minha cara e disse que não ia sustentar um vagabundo inútil debaixo do teto dela. Mesmo eu sendo o idiota que pagava a luz e a água daquela casa. Eu tentei me defender, levantei a voz, as minhas mãos tremiam de injustiça, e foi aí que meu pai cruzou a linha sem volta. Ele me agarrou pelo colarinho da camisa, me arrastou fisicamente pelo corredor, abriu a porta da frente e me empurrou com violência para a varanda molhada. A chuva congelante encharcou a minha roupa em segundos. Eu caí de joelhos no chão áspero. A minha mãe veio logo atrás, jogando 3 sacos de lixo pretos na minha direção. Eram as minhas roupas, os meus livros, os meus sapatos misturados com poeira e descaso. O Marcos estava encostado no batente da porta, com um sorriso cínico nos lábios, assistindo a tudo como se fosse um filme de comédia. O meu pai olhou de cima para baixo, com nojo profundo nos olhos, e disse que eu não era mais filho dele, e bateu a porta com tanta força que o vidro tremeu. O barulho das fechaduras trancando ecoou no meu peito como tiros. Eu fiquei ali, no escuro, no frio implacável, chorando abraçado aos meus sacos de lixo. Eu dormi no banco de trás do meu carro velho naquela noite, tremendo de frio e de dor. Mas foi naquela madrugada miserável, ouvindo a chuva bater no teto do carro, que a minha fraqueza morreu. A tristeza foi substituída por um gelo absoluto. Uma ambição sombria e inabalável tomou conta de cada célula do meu corpo. Os 6 anos seguintes foram um teste de sobrevivência brutal. Eu não olhei para trás nem por um único segundo. Mudei de cidade, dormi em sofás de amigos, comi macarrão instantâneo até o meu estômago embrulhar, mas eu mergulhei na tecnologia com uma fúria que assustava as pessoas ao meu redor. Eu aprendi a programar sistemas de segurança complexos, fundei a minha própria empresa de cibersegurança do zero absoluto, assumi riscos gigantescos, e venci. O dinheiro começou a fluir como um rio. Os milhares viraram milhões. O menino dos tênis furados agora andava em carros importados e usava ternos sob medida. Mas, apesar de todo o luxo, o fantasma daquela noite de chuva nunca me deixou em paz. Eu precisava de um fechamento. Foi então que a descoberta chocante aconteceu. O maior plot twist que o destino poderia me dar. Eu contratei um investigador particular discreto para ver como andava a vida na minha antiga cidade. O relatório que ele colocou na minha mesa de vidro foi música para os meus ouvidos. O príncipe herdeiro, o intocável Marcos, havia feito exatamente o que parasitas fazem. Ele convenceu os meus pais a hipotecarem a casa inteira, a única propriedade que eles tinham, para investir em um negócio milagroso de construção que ele inventou. E adivinha? O negócio era uma farsa. O Marcos roubou cada centavo do empréstimo e sumiu no mapa com uma mulher que ele conheceu na internet, deixando os meus pais atolados em uma dívida colossal com o banco. O relatório dizia que o banco estava prestes a tomar a casa, e que os meus pais, velhos, falidos e desesperados, estavam implorando por um acordo de venda rápida para uma imobiliária, na esperança de poderem alugar a própria casa e não irem parar debaixo da ponte. Uma chama fria e deliciosa acendeu no meu peito. Eu não senti pena. Eu não senti empatia. Eu senti a oportunidade perfeita. Eu acionei os meus advogados e criei uma empresa de fachada fantasma, uma LLC completamente anônima, impossível de ser rastreada até o meu nome. Em questão de semanas, a minha empresa fez uma oferta agressiva e comprou a casa dos meus pais antes que o banco a tomasse. Nós assumimos a posse total e assinamos um contrato de aluguel generoso com os antigos proprietários. Os meus pais, chorando de alívio e ignorância, assinaram os papéis com a agência imobiliária, agradecendo aos céus por não terem sido jogados na rua. Eles não faziam a menor ideia de que o anjo salvador deles, o dono da casa e o receptor de cada centavo suado do aluguel mensal deles, era o filho inútil que eles expulsaram na chuva. A minha vingança silenciosa foi a coisa mais saborosa que eu já experimentei na vida. Durante 3 longos anos, eu observei de longe. Eu via os relatórios mensais. Eles estavam lutando. O meu pai teve que voltar a trabalhar como segurança noturno para pagar o aluguel para minha empresa. A minha mãe começou a vender bolos para complementar a renda. Eles viviam no limite da miséria, transferindo o pouco dinheiro que tinham direto para minha conta bancária.
Eu não movi um dedo para prejudicá-los diretamente. O karma e as escolhas imbecis que eles fizeram com o filho favorito já estavam destruindo eles de dentro para fora. Eu apenas assistia à queda lenta e agonizante do império de mentiras que eles construíram. Até que o contrato de aluguel chegou ao fim do seu período de renovação obrigatória. E eu decidi que era hora de sair das sombras. Eu avisei à imobiliária que o dono da propriedade iria fazer uma visita presencial para discutir os novos termos do contrato. A reunião foi marcada para uma noite de quinta-feira, exatamente o mesmo dia da semana em que eles me expulsaram. Eu vesti o meu melhor terno preto, coloquei o meu relógio de luxo, dirigi o meu carro esportivo escuro até a rua que eu conhecia tão bem, e estacionei na frente da casa velha. A pintura estava descascando, o gramado estava mal cuidado, cheirando a abandono. Eu respirei fundo, sentindo o ar noturno encher os meus pulmões de um poder absoluto. Caminhei até a porta da frente e bati. O som ecoou na madeira velha. Segundos depois, a fechadura girou e a porta se abriu. A minha mãe estava lá, mais envelhecida, com os cabelos grisalhos e uma expressão de cansaço crônico no rosto. Quando os olhos dela focaram no meu rosto, a xícara de chá que ela segurava escorregou dos dedos e se espatifou no chão de cerâmica. O som da porcelana quebrando foi o gatilho. O meu pai apareceu no corredor logo atrás dela, com os olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir formar uma única sílaba. Eles pareciam estar vendo um fantasma vestido de milhões de dólares. Eu não sorri. Eu não demonstrei raiva. O meu rosto era uma máscara de pedra esculpida pelo tempo. Eu passei por cima dos cacos de porcelana e entrei na casa sem ser convidado. O cheiro de mofo e desespero era palpável no ar. O que você está fazendo aqui? A minha mãe gaguejou, tremendo de cima a baixo, agarrando o braço do meu pai. O e-mail da imobiliária não foi claro. Eu perguntei, com a voz cortante e serena, tirando uma cópia do contrato novo do bolso interno do meu paletó e jogando em cima da mesa de jantar. A mesma mesa onde eles me humilharam anos atrás. O dono do imóvel veio informar os novos valores pessoalmente. O choque físico que atingiu o rosto deles foi uma obra de arte indescritível. O meu pai deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago, perdendo o equilíbrio. A minha mãe começou a chorar de desespero, percebendo instantaneamente a teia invisível na qual eles estavam presos há anos. Ela tentou se aproximar de mim, tentou estender a mão tremula, dizendo meu nome, dizendo que era minha mãe. Eu ergui a mão, parando-a no ar, com um olhar que a congelou no lugar. Guarde as lágrimas falsas para o oficial de justiça, eu disse, olhando diretamente nos olhos vazios do meu pai. Eu revisei as finanças desta propriedade. O valor que vocês pagavam estava defasado. A partir do dia 1º do próximo mês, o aluguel está triplicado. O meu pai engasgou, a voz rouca de humilhação. Triplicado, filho, pelo amor de Deus, nós não temos como pagar isso. Nós mal conseguimos comprar comida. O seu irmão nos roubou tudo. Nós vamos parar na rua. Então eu sugiro que vocês comecem a embalar as coisas em sacos de lixo pretos agora mesmo, eu respondi, sem piscar, a minha voz ecoando na sala silenciosa. Vocês lembram de como se faz, não lembram? Vocês têm bastante prática nisso. O choro da minha mãe se tornou um soluço agudo e patético. Ela caiu de joelhos no chão, implorando, dizendo que família precisa perdoar, que sangue é sangue, que o passado deveria ficar no passado. As mesmas mentiras manipuladoras que ela usou a vida inteira para me destruir. Eu olhei para os dois, destruídos, derrotados e implorando pela misericórdia do filho que eles trataram como lixo. Eu ajeitei a lapela do meu paletó, sentindo a catarse final lavar a minha alma e queimar os últimos resquícios de dor que existiam no meu peito. A sociedade diz que cortar laços de sangue é a coisa mais dolorosa que um ser humano pode fazer, eu disse, caminhando de volta para a porta da frente, enquanto a chuva fina começava a cair lá fora. Mas eles mentem. Cortar o sangue envenenado de vocês foi a melhor decisão financeira e emocional da minha vida inteira. Vocês têm 30 dias para pagar um novo valor, ou a polícia vem tirar vocês daqui. Tenham uma boa noite. Eu fechei a porta atrás de mim com firmeza, entrei no meu carro quente e luxuoso, e dirigi para longe daquela rua miserável, sem olhar no retrovisor nenhuma única vez. Hoje a casa está vazia, o banco tomou conta dos restos da falência deles, e eu durmo o sono mais profundo e pacífico que o dinheiro e o karma juntos podem comprar. Obrigado por ouvir até o final. Se essa história mexeu com você e se você gosta de ver a justiça sendo feita de forma implacável, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses desabafos longos, imersivos e cheios de reviravoltas para vocês. Compartilhe este vídeo com alguém que adora ver o karma agindo.
E até a próxima história.